Boa tarde. Vamos começar aqui um estudo sobre as 7 eras da igreja. Só que antes de a gente entrar no livro das 7 eras da igreja, pregada pelo profeta que Deus nos enviou para essa era, William Marion Branham, eu gostaria de falar sobre a plenitude dos gentios. O que é plenitude? Plenitude significa completo, cheio. Porque existe o tempo dos gentios e a plenitude dos gentios. A plenitude dos gentios é tirada dentre o tempo dos gentios. O tempo dos gentios começou lá com Nabucodonosor, quando o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia. Ali começou o tempo dos gentios. O povo de Israel foi escravizado pelos gentios. Gentio significa mistura de povos. Ali era uma mistura, né? E eu não quero avançar muito, que é para não trazer o assunto antecipado. É bom a gente ir seguindo passo a passo. Então, para começar, eu gostaria de ler Atos 13, versículo 46 ao 48, que diz assim, ó, presta bem atenção. Atos 13, 46 ao 48. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas, visto que a rejeitais, e vós não julgais dignos da vida eterna, eis que voltamos para os gentios. Somos nós. Paulo também disse: não quero que ignoreis esse mistério, que o endurecimento veio em parte a Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Então, o que é uma plenitude dos gentios? É as 7 eras da igreja, contidas em Apocalipse. Quer ver? Eu vou pegar Apocalipse aqui, ó. Apocalipse 1, versículo 4. João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é presente, que era passado e que há de vir. Eternidade. E da dos 7 espíritos que estão diante do trono. Esses 7 espíritos são 7 mensageiros que Deus enviou para essas 7 eras. Cada uma dessas eras teve um mensageiro. Agora nós temos aqui, capítulo 2. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Depois nós temos a segunda, ao anjo da igreja que está em Esmirna. Depois, ao anjo da igreja que está em Sardo. Não, aqui já é a quinta. Terceira é ao anjo da igreja que está em Pérgamo. Depois, Tiatira. Depois, Sardo. Depois, Filadélfia. E a última, que é a nossa, que é a Laodiceia. Nós estamos na última era. Não existe outra era depois dessa. Então é preciso a gente fazer uma viagem primeiro entre o povo gentio, né? Agora, o primeiro mensageiro para a igreja de Éfeso, biblicamente, é Paulo. Tá certo? Então a gente vai mostrar isso dentro da Bíblia. Você vê que aqui, Paulo e Barnabé. Então Paulo, ele era o mensageiro da primeira era de Éfeso. Usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais e não julgais dignos da vida eterna, eis que nós voltamos para os gentios, que somos nós. Então eles foram cegados para que nós pudéssemos entrar.
Então é um mistério muito grande que a pessoa precisa ter sabedoria espiritual para entender. Ó, vamos em Isaías 49, versículo 1. Isaías 49, versículo 1. Deixa eu ver se essa daqui já está aberta em Isaías. Eu vou assim bem com calma para não haver atropelo. Vamos em Isaías, cadê? Isaías 49. Está aqui, ó. Ouve-me, ilhas, escutai-vos, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe, fez menção do meu nome. Agora versículo 5. E agora diz o Senhor que me formou desde o ventre, para seu servo, que lhe torne a trazer Jacó. Jacó é Israel, você que sabe, né? Que o nome de Jacó foi transformado para Israel. Que torne a trazer Jacó, mas Israel não se deixou ajuntar. Contudo, aos olhos do Senhor serei glorificado, e o meu Deus será minha força. Disse mais: pouco é que sejais o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei luz para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Então Deus, em sua presciência, seu pré-conhecimento, ele tinha uma noiva que ele queria tirar. E essa noiva, ela é uma noiva gentia. Ela é tirada de entre as nações, todas as nações. Essa mistura de povos. Então é a misericórdia de Deus estendida para todos os povos. Entendeu? Agora, veja em Atos 13:46, a qual a gente leu agora. Você viu? Olha aqui, ó. Atos 13:46. Vamos assim para você entender bem direitinho. Nós estamos falando sobre o mensageiro da era de Éfeso. Atos 13:46. Mas Paulo, eu já li, e Barnabé, né? Agora veja. Mas visto que a rejeiteis e não julgueis dignos da vida eterna, eis que voltamos para os gentios. Então a plenitude dos gentios não é para os judeus, é para nós, mistura de povos. Deus abriu uma expansão para abranger toda a terra. Porque se você lembrar, você vai ver que Jesus falou, eu tenho todas as escrituras aqui, mas aí a gente vai vindo, vai falando de acordo com o que eu vi. Mas vamos ler que é melhor, né? Vamos ler que é melhor. Gálatas 1, versículo 15 e 16. Vamos, Gálatas 1. Porque eu falando, eu lendo, fica mais firme, né? Gálatas 1, 15 e 16. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe, isso é Paulo falando. Você lembra que nós lemos em Isaías 49, versículo 5? Lá em Isaías já estava falando de Paulo. Que Isaías escreveu uma Bíblia completa. Então ele estava falando de Paulo, luz dos gentios. Ele foi a primeira luz, a primeira era. Você vai ver que Deus, ele compara os seus mensageiros como estrelas. E o que uma estrela faz? Ela brilha. E quando que ela brilha? À noite. Então era à noite. Aí Deus manda os mensageiros para brilhar. E aqueles que acompanham aquela luz, eles são separados como o trigo. E os que rejeitarem são separados também como o joio. O joio será juntado e queimado, e o trigo juntado e levado para o celeiro. Agora, a noiva do Senhor Jesus Cristo, ela é composta das 7 eras da igreja, que começou em Éfeso e termina em Laodiceia. Então é uma noiva só, tá certo? Então nós vemos aqui, ó, Gálatas 1, 15 e 16.
Mas aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim para que o pregasse entre os gentios. Eu não consultei a carne e nem o sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Ou seja, ele não aprendeu de homem algum, mas diretamente de Deus. Então, ele foi colocado como luz para os gentios. Agora, se nós pegarmos Mateus 10, versículo 5, está escrito assim, ó. 10, versículo 5. Isso é muito importante a gente ler as escrituras, porque quem tem discernimento espiritual consegue discernir tudo. Nós vamos ver isso aí depois em Daniel, que era para os últimos dias. Só quem entenderia seria aqueles que tivessem sabedoria, espírito da sabedoria. Olha aqui, ó. Mateus 10, versículo 5. Aliás, Mateus 10, versículo 5. Está escrito assim, ó. E Jesus enviou os 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis, presta atenção, não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos. Você vê? Jesus, ele veio para quê? Ó, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele veio primeiro a restaurar a casa, o povo dele. Por isso que fala, veio para cá seus e os seus não o receberam. Mas a tantos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Você encontra isso em João 1, versículo 10 ao 14. Tá certo? Agora, não era para ir pelo caminho dos gentios. Por quê? Porque ele veio para fazer uma obra redentora. Ele veio remir aquilo que se perdeu, o povo de Israel. Perguntaram: Senhor, esquecerás tu de Israel? Ele falou assim: pode uma mãe esquecer de seus filhos? Mas ainda que ela venha esquecer de seus filhos, jamais eu esquecerei de Israel. Então Israel é um problema de Deus. Agora, nesse exato momento, Deus está tirando a última era da igreja para o arrebatamento. Depois vai voltar duas testemunhas, que é Moisés e Elias, e pregar para os 144 mil de Israel o que? Esse mesmo evangelho. Mas qual evangelho? A finalidade de um profeta é sempre vir indicando às pessoas quem é Deus. Porque se você observar, sempre na história foi isso. Nações contra nações. Então o que acontecia? O povo de Israel era o único que Deus era o Senhor. As outras eram pagãs. Então o que acontecia? Eles tinham raiva de Israel. Por quê? Porque o Deus de Israel era o único Deus. Era Deus forte, conselheiro, fazia as guerras por eles. Eles não perdiam batalhas. Por quê? Porque era Deus. E Deus foi o que criou todas as coisas. Ele tem a natureza a seu favor. Derrubou os muros de Jericó com um grito, né? Abriu o mar vermelho. Então Deus, a natureza opera a favor de Deus. Agora, quais são os outros deuses? Não existe outro Deus, só existe um. Por isso que Elias, ali naquela ousadia toda, enfrentou todos eles, aqueles 400 profetas de Baal ali, mandou clamar para ver se o Baal ia responder. Responder nada. Baal nem Deus era. Aí Elias ainda falou assim: então agora vocês molham todo o sacrifício, joga água aí e eu vou clamar a Deus. Se Deus é o Senhor, isso vai acontecer. Ele não falou duas vezes. O fogo desceu e consumiu aquelas labaredas, aquelas águas ali, queimou o holocausto, porque Deus é o único Deus. Então as outras nações não tinham esse Deus. Então eles faziam deuses de pau, de pedra. Isso aí veio lá de Babilônia. Babilônia significa confusão, Torre de Babel, que foi feito por quem? Lá depois do dilúvio, Nimrod, Cã, era um dos filhos de Noé. Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Sem são os semitas. Eles acreditavam na existência de um só Deus. Deus tirou da descendência de Sem Abraão e falou: venha caminhar comigo. Toda essa terra foi eu que fiz, tudo eu vou dar para você.
Agora os outros não, os outros eles eram idólatras. Então por isso que Deus falou assim, não haverá restrição entre o bem e o mal. Deus desceu e destruiu aquela torre e ela se tornou uma Babilônia, confusão. Entendeu? Então isso aí já vem lá de trás. E Deus se manteve sempre fiel ao seu povo Israel, trabalhando com o povo de Israel. Chegou uma hora que o povo de Israel falou assim, nós queremos ser igual às outras nações. Chamou Samuel. Aí Samuel falou assim, mas tem faltado alguma coisa para vocês? Deus não tem sido fiel a vocês? Não tem feito as guerras de vocês? Samuel ficou triste. Aí Deus falou assim, não, dê o que eles querem. Eles não querem ser igual às outras nações, então dê o que o povo quer. Só que eles não têm rejeitado você como profeta. Eles rejeitaram a mim como Deus deles, como rei deles. Porque o diabo, sabendo que um dia Deus viria na terra para derrotar ele na carne, porque isso já começou lá no Jardim do Éden, Deus um dia viria se humanizar na carne para se tornar rei na terra. Entendeu? Ele viria como ele veio. Quando ele veio para restaurar aquele povo de Israel, o povo de Israel deixou ele de lado. Porque Deus endureceu o coração deles para tirar nós como uma noiva. Agora nós temos simbologia dentro da Bíblia. Você lembra de José? José tipifica Cristo. Foi vendido pelos seus irmãos. Foi para o Egito. Teve sonho do copeiro e o padeiro. Um foi salvo, o outro foi condenado. Você lembra de Jesus na cruz? 2 ladrões, um direito e um esquerdo. Um foi condenado e o outro foi salvo, foi para o paraíso. Então José tipificou a Cristo. Agora, quando José se deu a conhecer aos seus irmãos choraram. Ele falou, não chore, porque isso daí Deus fez para preservar vidas. Se vocês não tivessem me vendido para cá, eu não teria minha esposa, com a qual eu casei, que era uma gentia, e teve 2 filhos com ela. Entendeu? Agora, esse José, ele representa a Cristo. Então, esse José que veio aqui, Jesus, nós estamos falando agora, foi rejeitado, foi vendido pelos seus irmãos, sacerdotes, fariseus, venderam. Aí o que Jesus fez? Em Zacarias mostra, quando ele retornar para tomar o governo dos homens, eles vão ver aquelas feridas em suas mãos e vão perguntar, mas que feridas são essas nas tuas mãos? Se eu recebi na casa dos meus amigos. Aí eles vão se dar conta que aqueles que eles crucificaram eram o Messias que eles esperaram. Mas por que eles não aceitaram? Porque Deus cegou ele. Por quê? Porque Deus tirou das 7 eras da igreja uma noiva. Essa noiva subiu. Agora, quando ele voltar para se identificar, que eles chorarem, Deus vai falar assim, não chore, porque isso foi para preservar vidas. Onde está minha noiva? Minha noiva está na boda do Cordeiro, 3 anos e meio. E agora está dando as tribulações de 3 anos e meio na terra, sob a pregação de Moisés e Elias, que vai pegar 1260 dias. Se você pegar o calendário judeu, é 30 dias ao mês. Veja quanto dá 3 anos e meio, 1260 dias. Então a matemática da Bíblia ela é exata. Mas você precisa entender através de um profeta. Quando um profeta vem para mostrar para a gente isso daí, é porque aquilo já está dentro de nós. Porque se aquilo não estiver dentro de nós, a pessoa vai falar, mas não tem nada a ver. Como que não tem nada a ver? Isso é tudo Bíblia. Como que não tem nada a ver? Né? Agora, vamos para Mateus 15, 24. Eu estou só fazendo uma plataforma para a gente poder entrar com afinco nas 7 eras da igreja, tá? Ó, Mateus 15, 24. Está escrito assim, E ele respondeu disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ela chegou e o adorou dizendo, Senhor, socorre-me. O que acontece aqui? Você lembra aquela mulher que chegou para Jesus e falou assim, Senhor, tem misericórdia de Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está moribunda, está enferma. Jesus olhou para ela e falou assim, não é lícito pegar o pão da mesa dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Quem era ela? Era uma mulher sirofenícia,
ela era gentia. Ele não tinha vindo para ela naquela hora. Ele primeiro ia restaurar a casa de Israel. Mas como ela chamou ele de filho de Davi, ele não deu atenção para ela. Falou, não é lícito pegar os pães e jogar os cachorrinhos. Aí ela pegou com humildade. A pessoa, se ela tivesse se exaltado, então também não quero mais saber do senhor. O senhor disse que é o Messias e tratando a gente indelicadamente. Não, ela não fez isso. Ela reconheceu que aquele ali era aquele prometido, era o Messias. Então o que ela fez? Ela mudou. Ela falou, mas Senhor, tá vendo? Senhor, para ela ele era Senhor. Entendeu? Mas Senhor, os filhos também comem os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Aí Jesus falou, grande é a tua fé, vai seja conforme a tua fé. Ou seja, ela se humilhou e chamou ele de Senhor. Por quê? Para ela, ele era Senhor. Por quê? Ela era noiva, ela era gentia. E quem é o Senhor? É Deus. Então, nós somos a noiva do Senhor. Então, a noiva do Senhor, ela é aquela que recebe o nome do Senhor. E quem é o Senhor? Senhor Jesus Cristo. Então a noiva dele recebe o nome dele. A começar pelo batismo. A gente vai ver isso aí dentro das eras da igreja. Onde surgiu esse batismo falso chamado de Santíssima Trindade? Tá? Mas na verdade isso aí não começou agora. Isso aí começou lá na Torre de Babel. O irmão Brana vai mostrar Semiramis, Nirode, Cã, Hermes. Era tudo adoração de deuses ancestrais. Adoração ao pai, adoração ao filho, a mãe do filho que se tornou depois Mariolatria, que era Semiramis. Então a gente vai percorrer esse caminho lá atrás da Babilônia, para chegar nos dias de agora. Porque a história ela se repete. Sempre se repete. Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. A história se repete, mas de forma diferente. Entendeu? Isso que eu estou fazendo aqui não é novidade. Isso já foi no passado. Já teve pessoas que fez a mesma coisa. Eu simplesmente estou repetindo algo que alguém já fez um dia. Então isso não é novidade. Agora, isso é para quê? Para alcançar o coração dos filhos. Entendeu? Para alcançar o coração dos filhos. Aqueles que são predestinados. Porque a Bíblia fala de predestinação. Nós viemos do pensamento de Deus antes da fundação do mundo. Deus já tinha em sua mente uma noiva. Quando ele fez Adão, ele fez Eva em Adão. Ele tirou de Adão a sua noiva. Ele fez Adão cair num sono e tirou do lado a sua noiva. E a noiva do Senhor Jesus Cristo, ela saiu na cruz do Calvário, ali do seu lado. Então ali saiu a noiva do Senhor Jesus Cristo, recebeu o nome dele, reconheceu que aquele ali era Deus, manifestado na carne, oferecendo um sacrifício a nosso favor. Então essa é a noiva gentia, que recebe o nome. Agora o povo de Israel não reconheceu, como até hoje não reconhece. Mas eles vão reconhecer. Por que eles não reconhecem agora? Porque eles estão cegados. Até que a plenitude dos gentios haja entrado, que é o arrebatamento. Aí então ele vai voltar para os judeus de novo. Porque Deus não trata com dois povos ao mesmo tempo. Ele tratou com os judeus. Parou. Começou com os gentios. Quando encerrar a plenitude dos gentios, o arrebatamento, aí ele volta para os judeus para se identificar quem era ele. Aí é onde eles vão se dar conta de quem que eles crucificaram. Mas por enquanto, deixa que os judeus é negócio de Deus. Deus cuida deles. Né? Vamos prosseguir. Romanos 15, versículo 12. Vamos aqui, Romanos 15, versículo 12. Está escrito assim, ó. E outra vez diz Isaías, uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo.
Você viu aqui, ó? Para reger os gentios. Deus ele veio para os seus não receberam. Quando aconteceu a obra de remissão, que ele morreu e ressuscitou, agora ele já fez a obra de redenção. Ele veio restaurar a casa, que o evangelho começou com os apóstolos eram judeus, ele restaurou a casa. Então a partir dos apóstolos o evangelho se expandiria. E quem era Paulo? Era judeu, ele era da tribo de Benjamim. Então começou dali. Você vai ver que Jesus falou: vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Nós éramos levadas a ídolos, adoradores, beijadores de santinhos, como existe até hoje. Agora, onde vai parar isso? A noiva do Senhor Jesus Cristo, ela vai despertar. Por isso que a Bíblia fala: sai dela, povo meu, para que não seja contaminado com seus atos. Mas dela quem? Da Babilônia. Qual Babilônia? Aquela que começou lá, veio passando através do tempo e hoje ela se alojou. A mãe prostituta de Apocalipse. E ela gerou suas filhas. Ela tem filhas. Então está surgindo um ecumenismo. Nós não vamos falar disso agora. Vamos etapa por etapa. Vamos pela Bíblia. Vamos de acordo com as Escrituras. Agora, você lembra da história de Raabe? Raabe, ela era uma gentia. Vamos para Josué 6, versículo 23, para a gente endossar bem direitinho. Olha, Josué 6, tá aqui, ó, Josué 6, 23 ao 25. Está escrito assim, ó. Então entraram os mancebos espias e tiraram a Raabe e a seu pai e a sua mãe e a seus irmãos e tudo quanto tinham. Tiraram também a todas as suas famílias e puseram para fora do arraial de Israel. Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram a fogo. Então somente a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe e a família de seu pai e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros de Josué, que Josué tinha enviado a espiar a terra de Jericó. Essa Jezabel, o povo de Israel tinha saído de dentro do Egito, então onde eles iam pegando a terra, porque a terra era deles. Deus falou para Abraão: onde pisar a planta dos seus pés eu tenho te dado. Então era tudo deles. Simplesmente eles tinham que chegar e desapossar eles e tirar todo mundo dali, e era deles. É como se uma terra fosse minha e alguém invadisse. A terra é minha porque era do meu pai me deu, então é minha. Só que invadiram, eu tenho que ir lá e tirar eles. Eu tenho que ir lá tirar eles porque é minha terra. Então era isso que eles estavam fazendo. Só que eles passaram ali naquela terra de Jericó e eles mandaram 2 espias. Quando esses 2 espias entraram lá, eles entraram nessa casa de Raabe. Raabe era uma prostituta. Era o único lugar que eles poderiam entrar, era naquela casa. Então eles entraram lá. Quando eles entraram lá, Raabe já enxergou neles os mensageiros do Senhor. Então ela chegou para eles e falou assim: ó, eu sei que o Deus de vocês é o único Deus forte, vem fazendo batalha, vem destruindo todas as nações. Então eu peço misericórdia para mim e para minha família, para quando vocês entrar aqui para destruir tudo. Ó, ela já sabia, isso estava no coração dela, ela tinha uma semente dentro dela. Então quando vocês entrar aqui para destruir tudo, poupe a mim e minha família. Então assim vai ser. Então isso foi concedido. Aí sabe o que aconteceu? Raabe, ela se casou com um general do exército de Josué. Desse exército de Josué surgiu um chamado Boaz. Esse Boaz, ele casou com uma mulher chamada Ruth, que também era uma gentia. Esses personagens que eu estou falando da parte do homem eram de Israel.
Essas mulheres que eu estou citando aqui, ela era gentia, era das nações. Essa Raabe era de Jericó e essa Ruth era de Moabe. E quem era Moabe? Moabe era parente de Israel, proveniente de Ló. Quando Abraão se apartou de Ló, Ló foi para Sodoma. Lá ele conheceu sua esposa. Quando o anjo foi lá para mandar ele sair de lá, a esposa dele olhou para trás, ela se transformou numa estátua de sal. Então ficou Ló e as duas filhas. Então uma das filhas, a primogênita, falou para a mais nova: vamos dar de bebida forte para o meu pai, para o nosso pai, e nós vamos nos deitar com ele e termos filhos através da semente dele, para que a semente dele continue na terra. Então foi daí que surgiu os moabitas, foi Moabe. Então esses moabitas, eles eram levados dessa forma, ao incesto entre pai e filho. Como que começou aquela nação? Entendeu? Então ele tinha os santinhos dele, sacrificava ídolos, essas coisas todas. Quando Deus tinha uma família chamada Elimeleque e Noemi, que saíram em peregrinação da terra deles para ir para a terra de Moabe, aí o marido de Noemi morreu os dois filhos dela, e ficou só ela e duas noras. Uma era a órfã e outra era a Ruth. Essa órfã beijou Noemi e voltou para os seus ídolos. Quando Noemi falou para a Ruth: vai também, assim como a minha outra nora foi também, volta você também para sua parentela. Ela falou: não, onde você for eu vou. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Ela se interessou pelo Deus de Noemi. Então quando ela se interessou pelo Deus de Noemi, ela voltou lá para a terra de Israel lá. Quando ela voltou com Noemi, esse Boaz que nasceu ali de Raabe, se engraçou com ela, casou com ela, e dali foi onde veio o rei Davi. Olha só, você está vendo como que Deus estava trabalhando? Davi veio daí, a tribo de Judá veio daí. Davi não era da tribo de Judá? Você está vendo? E Jesus, quando ele veio de qual linhagem? Ele veio da linhagem de Davi. E você lembra que a Bíblia fala que em Abraão seria bendita todas as famílias da terra? Qual era a semente de Abraão? Era Isaac? Não, era Cristo. Ele reuniu todas as nações. Então quando ele morreu e ressuscitou de novo, que fez o plano completo de redenção, abrangiu a todos, perdoou o pecado do mundo. Aí ele se levantou e disse: todo poder é me dado no céu e na terra. Portanto, ide ensinai todas as nações, não só uma agora, não só as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas a todas as nações, batizando-as em nome singular. Ele não falou em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. E nem falou títulos, ele falou em nome singular, uma pessoa. Por quê? Porque Senhor é Deus, Jesus é o Filho, Espírito Santo é Cristo, desceu no dia de Pentecostes. Então é um Deus em três manifestações diferentes. A primeira de Redentor ele fez, ele remiu a casa de Israel. Agora o que ele estava fazendo agora ali? Ele enviaria o seu Espírito sobre a igreja. Qual Espírito? Aquele Espírito que habitava dentro de um corpo, que era o Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa? Não, é o próprio Deus. Por isso que Jesus falou: não faço nada a menos que o Pai me mostre em visão. Então tudo que o Espírito mandava ele fazer, ele fazia. Porque um corpo sem Espírito, ele é um corpo morto. Então ele tinha um Espírito, e o Espírito que ele tinha dentro dele era Deus. Por isso que Deus falou: destrua esse templo, que era aquele corpo, e em 3 dias eu o reedificarei. Eu levantarei de novo. Eles destruíram, em 3 dias ele levantou. Então agora ele deu uma ordem totalmente diferente. Antes de ele morrer, ele disse: não ide pelo caminho dos gentios. Agora ele disse: ide por todas as nações. Então agora ele abarcou tudo. Tá certo? Só que o povo de Israel foram cegados. O que nós faremos com o sangue desse justo? Ele falou: que o seu sangue caia sobre nós. Não foi isso que eles falaram? Que o seu sangue caia sobre nós? Então eles estão pagando pelo que eles fizeram. Mas não se preocupa,
que isso é coisa de Deus. Israel é o povo, é coisa de Deus. Nós não temos que se intrometer nisso. Não se preocupa, não tenta dar uma forcinha para Deus. Deus sabe o que está fazendo. Primeiro, ainda o mundo não se acabou ainda, sabe por quê? Porque Deus tem sua noiva aqui. É a última era da igreja onde nós estamos. Nós já passamos pela primeira, que é Éfeso, né? Deixa eu só citar quais são elas, ó. Primeira era, ó. Primeira era foi Paulo, foi a era de Éfeso. Começou aonde? Em Jerusalém. Começou lá. Segunda era. Cadê? Segunda era, nós temos quem? Era de Esmirna. Quem foi? Foi Irineu. Aonde foi? Foi na França. Terceira era. Nós temos a era de Pérgamo. Essa palavra Pérgamo, presta bem atenção que mais na frente a gente vai precisar dessa palavra. Significa inteiramente casado. Foi onde a igreja e o Estado se casaram. E aí eles podiam fazer o que eles quisessem, que agora Estado era marido, igreja era mulher, casaram os dois, agora pode fazer qualquer coisa que eles quiserem. É igual Acabe e Jezabel. Mais na frente a gente vai ver. Aonde foi isso? Era de Pérgamo. O mensageiro foi Martim. Aonde foi isso? Foi na França. Por que eu estou citando o lugar? Porque daqui a pouco vocês vão ver coisa interessante. Depois foi a era de Tiatira. Quem foi o mensageiro? Foi Columba. Aonde foi isso? Na Escócia. Depois nós temos Lutero. Lutero, o mensageiro da era de Sardes. Foi o primeiro reformador. Aonde foi isso? Na Alemanha. Depois de Lutero, nós temos agora João Wesley. Aonde foi isso? Na Inglaterra. A era de Filadélfia. Agora, a última era, a qual nós estamos vivendo, foi nos Estados Unidos. E quem é o mensageiro? William Marion Branham, essa mensagem que vocês estão ouvindo aqui agora. Vocês falam assim, eu creio nas outras eras, mas nessa não. Mas é uma só. Quem foi que revelou tudo isso? Porque João ia escrever tudo que ele estava vendo, mas falou assim, não, sela. Não escreva, porque na voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá todo o segredo de Deus, como anunciou aos seus servos os profetas. Então tudo foi reservado para essa última era. Está sendo reservada. O que aconteceu no transcorrer das eras? É isso que nós vamos mostrar. Agora, por que eu citei os lugares? Por exemplo, começou aonde? Começou em Jerusalém, correto? Com Paulo. O candelabro, se você olhar em Apocalipse, ele viu um candeeiro com sete filtros, né? 7 canudos, né? Então cada um daqueles representava uma era. Vamos ler para vocês entenderem melhor, que agora nós já estamos chegando mais um pouco na profundidade. Eu creio que daqui a pouco nós vamos ter que parar, para não ficar muito extenso, mas depois a gente continua a partir de onde nós paramos. Olha aqui, Apocalipse 1, eu sei que quem está interessado vai falar, não, mas eu não estou preocupado nas horas, quantos minutos está dando. Por quê? Porque isso fizeram com o irmão Brana. O irmão Brana estava sobre uma unção, o irmão Brana estava preocupado com o horário por causa das pessoas, ele falou, não, continue, pode continuar, está muito bom. Porque o Espírito toma conta da coisa. Agora, se está sendo enfadonho para vocês, tudo bem, a gente respeita, não tem problema, nós somos seres humanos. Nós temos que respeitar, nós temos limite, né? Então vamos aqui, ó. João às 7 igrejas que está na Ásia. Agora, eu, João, que também sou servo do Senhor, irmão e companheiro em aflição no reino, paciência de Jesus Cristo, estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e eu vi de trás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia, o que vês escreve num livro, e envia-os às 7 eras da igreja, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, Sardes e a Filadélfia. Agora veja bem, eu não estou caindo em contradição, porque aqui está escrito, ó, o que vês escrevam num livro. Agora você vai falar assim, mas você não acabou de dizer, escreve, sela, porque ainda não é tempo, mas na voz do sétimo anjo, né?
Ele escreveu, mas o que ele escreveu? Ele escreveu o que ele estava vendo. Ele escreveu um trovão, só que ele não disse o que representava o trovão. Ele viu a era de Éfeso, mas ele não explicou como que foi a era de Éfeso. Ele simplesmente estava escrevendo aquilo. Agora a revelação foi dada na última era, quando diz: sela, porque na voz do sétimo anjo se cumprirá. Não escrevas o que os 7 trovões disseram. Entendeu? Isso é para quem tem revelação. Então ele começou a escrever tudo em símbolo, o que significa trovão, né? O que significa um cavalo vermelho, um cavalo branco, um cavalo preto, um cavalo amarelo, almas debaixo do altar e assim por diante. Então ele ia escrevendo o que ele estava vendo, mas ele não tinha a revelação daquilo. Ele estava escrevendo em símbolos, como lhe foi mostrado. Tá certo? Agora, e virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. Olha só, 7 castiçais de ouro. Você encontra esses castiçais de ouro lá em Números 8, versículo 4, lá no Antigo Testamento. Se você for lá em Números 8, versículo 4, você vai ver esse mesmo candelabro lá, que João estava escrevendo. Só que ele não dizia o que estava representando aquilo. Entendeu? Foi como foi escrito em Números. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés, de um vestido comprido e cingido pelo peito com um cinto de ouro. Sua cabeça era branca como a lã branca, como a neve, seus olhos como chama de fogo, seus pés semelhantes a latão reluzente, como se estivesse sido refinado em uma fornalha, e a sua voz era como voz de muitas águas. O que significa essa voz como voz de muitas águas? É tudo coisa que a gente vai ver. E ele estava escrevendo isso. Voz de muitas águas. E aqui o irmão Brana veio e mostra o que é essa voz de muitas águas. Era aquela multidão. Era a noiva do Senhor Jesus Cristo que falavam todo ao mesmo tempo. Aquela voz mista. Que era o povo de Deus falando. A senhorita Jesus Cristo. Aquela ali era a voz de muitas águas. Você encontra isso em Ezequiel 43, versículo 2. Entendeu? Você encontra isso lá também. E ele tinha na sua destra 7 estrelas. O que é destra? É poder. E da sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol. O rosto de quem que era como o sol? Daquele que João viu andando no meio dos 7 castiçais de ouro. Quem era aquele? Era Jesus. O rosto dele era como o sol. Você lembra quando ele foi lá para o monte, que levou Pedro, Tiago e João, que ele se transfigurou e o seu rosto parecia como o sol, e apareceu Moisés e Elias? Olha Moisés e Elias de novo, lá no Monte da Transfiguração. Lá no Monte da Transfiguração, Moisés e Elias estavam lá de novo com ele, e o seu rosto resplandeceu como o sol. É esse mesmo aqui, ó. E quando eu vi, caí a seus pés como morto. Ele caiu ali prostrado nos seus pés. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e eu sou o último. Agora, quem é esse primeiro e o último? Isaías falou lá no capítulo 44, versículo 6. Eu sou o Senhor, o primeiro e também o último, fora de mim não há outro Deus. E aqui Jesus está se identificando como o primeiro e o último. Então quem é esse Jesus? É o próprio Deus do Antigo Testamento. Ele veio remir seu povo e tirou para a noiva de Jesus Cristo, aquele corpo com qual nós saímos dele, uma noiva para si. Essa é a noiva do Senhor Jesus Cristo. Entendeu? Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Então nós temos lá 7 castiçais de ouro, cada uma representava uma igreja, e cada uma tinha uma estrela, e cada estrela dessa representava um mensageiro. Por que estrela? Porque era noite. A estrela só brilha de noite. Deus só manda um profeta quando as coisas não andam bem. Agora eu lhe pergunto, as coisas estão bem hoje? Quantas religiões nós temos? Milhares de religiões, e cada vez surgindo mais.
cada um ensinando de uma coisa. Aí Deus vai enviar um mensageiro para essa era. Para quê? Para começar mais um sistema denominacional? Não. Ele veio para tirar, porque a palavra igreja significa isso, chamados para fora. Então ele veio para mostrar essas verdades dentro das escrituras, e aqueles que têm o coração aberto, eles vão entender e vão correr para o aprisco do Senhor. Eles vão se identificar através desse corpo. Porque nós estamos na última era, as 6 eras, todos os que morreram, no arrebatamento a Bíblia fala que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e subiremos a encontrar com Ele nos ares. Quem? Aquele que há de vir. Está vendo? Que era, que é e o que há de vir. O Senhor Deus Todo-Poderoso. Você está entendendo? Então agora aqui, ó, aí começa, era de Éfeso, era de Esmirna, você entendeu? Agora, nós temos Romanos 11, versículo 7. Vamos ver o que nós temos em Romanos 11, versículo 7. A Bíblia é tão extensa, ela é tão extensa que a gente fala, algumas horas é pouco, uma semana é pouco, se você for falar tudo que você tem para falar. O irmão Brana fala, se ele fosse falar de cada era, como lhe foi mostrado, ele pegou os pontos mais sobressalentes. Se ele fosse falar uma de cada uma, ele ficava quase 3 meses numa era só. Entendeu? E no entanto ele passou um dia pegando os pontos mais sobressalientes. E o Espírito Santo revelaria sobre as eras da igreja para aqueles que tivessem ouvido. Porque nós temos as escrituras. Então ele veio para mostrar para nós como você entender as escrituras. Então a gente está passando como a gente entende as escrituras, que é de uma forma profética, tá certo? Então vamos lá, Romanos 11, versículo 7. Pois que o que Israel buscava não alcançou. O que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhe deu espírito de profundo sono, olhos para não verem, e ouvido para não ouvirem até o dia de hoje. Até hoje. Eles não aceitam Jesus Cristo como Messias. Se chegar a perguntar para eles quem foi Jesus, eles não sabem responder. Agora nós sabemos. Por quê? Porque Deus tem enviado um profeta no espírito de Elias para essa era que nós estamos vivendo. Agora, quando a noiva subir no arrebatamento, que voltar de novo Moisés e Elias, que é para os 144 mil, eles vão voltar com esse mesmo evangelho para eles, esse mesmo aqui. Só que hoje está sendo pregado para o povo e o povo não está reconhecendo que esse negócio de trindade, isso aí é inventado pela igreja de Roma. Isso daí não é dos apóstolos, isso aí não vem de Jerusalém, isso é de Roma. E tem outra coisa, esses 7 candeeiros, eles eram acendidos de uma maneira muito especial. A primeira lâmpada, ela foi acesa com fogo do altar, ou seja, fogo de Deus, caído do céu. Aí a segunda era acesa com fogo da primeira, a terceira era acesa com fogo da segunda, a quarta com fogo da terceira, a quinta com fogo da quarta, a sexta com fogo da quinta e a sétima com fogo da sexta. Ou seja, não existia fogo diferente. Aquele fogo do altar era aquele que era oferecido o sacrifício, Deus respondia com fogo. Teve uns que levou fogo estranho diante do altar, que foram os filhos de Arão, e eles foram consumidos vivos diante do altar, porque não podia ter fogo estranho. Então essa mensagem da era de Laodiceia, ela não é fogo estranho, ela é o mesmo fogo que começou lá em Jerusalém. Agora você presta atenção, Jerusalém, França, Escócia, bem-vindo. A Bíblia não fala que assim como o relâmpago surge no Oriente e se mostra no Ocidente, assim será na vida do Filho do Homem? Pois é, o sol começa onde? No leste. E termina onde? No oeste. Então você vê, você vai acompanhando o sol. Aí é as eras da igreja. Ela passou pelo Jerusalém, passou pela França, Hungria e assim por diante. Terminou aonde? Ali nos Estados Unidos. Quando chega dali para lá, o que você tem? Você não tem mais nada. Ali você tem agora um oceano. Ali é onde o sol se põe. Então quer dizer, o sol vai se pôr para as eras da igreja ali. Termina ali. Dali só resta um
lugar para você sair. Qual que é? É subida da igreja, é o arrebatamento. É por isso que Deus tinha um animal semelhante a uma águia, entendeu? Que significa o voo. Mais na frente a gente vai ver sobre isso. Não é agora, eu não quero antecipar. Eu só quero deixar vocês assim, um tanto meio que curioso, para entender, para depois você poder assistir os outros vídeos que vai ser falado. Então dali para lá, agora o sol se pôs, agora para onde ele vai voltar? Assim como Israel trouxe o evangelho com endurecimento para nós, a plenitude dos gentios, nós vamos levar de novo agora o evangelho para eles. Entendeu? Porque Paulo mesmo disse, deixa eu ver se eu encontro aqui, ó. Deixa eu ver se é em Gálatas 4, deixa eu ver. Eu não sei se é aqui. Mas vamos ver, se for vai ser aqui. Mas se não for eu vou falar para vocês qual a parte que eu estou procurando. Cadê? Não é isso. É aquele que fala sobre jambuzeiro, né? Porque nós somos como um jambuzeiro bravo, que fomos enxertados na boa oliveira. Nós, os gentios, nós fomos enxertados na oliveira. Quem é a oliveira? A oliveira verdadeira é Jesus. Ele é a oliveira. Agora os ramos naturais foram tirados, que são quem? Eles, os judeus, foram tirados e nós fomos enxertados lá. Agora, Paulo diz, não se gloriem por vocês terem sido enxertados na boa oliveira, porque não é vocês que produzem o fruto, mas é a raiz. E a raiz é da oliveira, então ela é que sustenta vocês, o jambuzeiro. Entendeu? Nós fomos enxertados nessa boa oliveira. Agora, se Deus não poupou os ramos naturais, que são eles, Ele vai poupar nós se nós errarmos. Então nós temos que tomar cuidado. Nós temos que se sentir honrados, zelar por esse nome, que é o nome de Deus. Eles negaram esse nome e nós enxergamos. Agora, como vai renunciar a esse nome? Então nós vamos ser cortados e os ramos naturais eles vão ser enxertados de novo. Eles são 144 mil quando o evangelho voltar para eles. Então eles vão. Então a nação de Israel será salva em um dia. Isso é com Deus, não é com nós, é com Deus. Entendeu? Agora, você sabe que no transcorrer do tempo, Deus ele estava mostrando que Ele é o Deus de todas as nações. Ele não é só Deus de Israel, Ele é Deus do universo. Então o que Deus estava fazendo quando deixou Nabucodonosor entrar lá e pegar o povo de Israel, os judeus, e levar para a Babilônia para se tornar escravo? Deus tinha um plano. Deus estava mostrando para as outras nações quem era Ele. Você quer ver? Vamos para Daniel 2. Olha aqui, ó. Daniel 2. Ó. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto e adorou a Daniel e ordenou que lhe fizesse oferta de manjar e perfumes suaves. E respondeu o rei a Daniel e disse: olha só, presta atenção, o reconhecimento de Nabucodonosor. Depois de tudo que ele tinha passado, ele teve que reconhecer. Olha, respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador dos segredos, pois pudeste revelar este segredo. Está vendo? Deus dos deuses, Ele é o único Senhor. Então o que ele estava fazendo aqui? Ele estava reconhecendo. Essa foi a primeira vez que Nabucodonosor reconheceu. Entendeu? Agora, vamos para Ezequiel 36, 23. Olha, cadê? Ezequiel 33, 23. Está escrito assim, ó. Vamos ver se é isso mesmo. É Ezequiel 36, 23. Não, não é essa. Eu acho que eu marquei alguma coisa errada. Mas tudo bem, vamos continuar aqui então. Vamos pegar daqui. Vamos prosseguir do jeito que tem que ser. Certamente Ele é Deus, o Senhor dos reis. Essa foi a primeira vez. Agora, vamos para a segunda vez onde ele reconheceu. Ó. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidenego, que enviou o seu anjo e os livrou os seus servos
que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto pela qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Olha eles reconhecendo. Por que eles estavam reconhecendo? Porque Isaac, Sadraque, Mesaque e Abdenego foram sentenciados ao fogo. Só que eles não negaram a Deus. Eles caíram lá dentro. Quando eles caíram lá dentro, o fogo não queimou nenhum deles. Quando tirou eles lá, eles estavam ilesos. Porque o próprio Deus é fogo. Então Deus estava ali com eles. Então quando eles saíram ilesos, Nabucodonosor viu aquilo e falou assim: certamente esse é o único Deus. Não há outro Deus que possa livrar como este. Esse foi a segunda vez. Agora vamos na terceira vez. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Está vendo? Ele estava reconhecendo quem era esse Deus. Agora, quando os medos e persas entraram, que tomaram de Nabucodonosor aquele reino, eles também tiveram que enxergar. Olha aqui, ó. Quer ver? A quarta vez. Aqui, ó. Então o rei Dario, agora já era rei Dario, não era mais Nabucodonosor, porque os medos e persas entraram lá. Então agora o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto pela qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanece, e o seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até o fim. Ele estava reconhecendo, Deus estava mostrando para as nações. Então Deus, ele para se mostrar para nós, ele precisava mostrar quem é ele. Como você vai aceitar um Deus se você não sabe quem é ele? Você lembra que Paulo chegou numa certa família, ali um povo que estava louvando a Deus, e ele estava lá escrito: culto ao Deus desconhecido? Paulo chegou lá e falou assim: esse Deus desconhecido a qual vocês estão falando aí, é esse mesmo Jesus a quem eu estou vos pregando. Aí eles aceitaram aquele Deus desconhecido, porque eles não conheciam a Deus. Foi-lhe dado chance de conhecer a Deus. Então Deus está mostrando o quê? Mostrando quem é Ele. E a noiva do Senhor Jesus Cristo, ela está pegando. Ela vai pegando. Então quando chegou nas 7 eras da igreja agora, Deus falou assim: agora eu vou pegar minha noiva. Por quê? A obra de remissão, as ovelhas perdidas de Israel, já foi restaurada. Agora convém o evangelho a 12 apóstolos, né? Ficaram ali no dia de Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. Quando eles foram revestidos de poder, aquele fogo que caiu em Pentecostes fez Pedro falar. Quando eles disseram: o que nós faremos? Aí Pedro falou assim: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha só o nome de Deus. Mas Jesus não deu uma ordem lá em Mateus 28:19 para batizar em nome do Pai, Filho e Espírito Santo? Pedro desobedeceu? Não, Pedro não desobedeceu, ele cumpriu, porque Jesus mandou batizar em nome. E quem é Senhor? É Pai. Ele é Pai sobre todos. Quem é Filho? É Jesus, Senhor por todos, morreu na cruz por toda a humanidade. E quem é o Espírito Santo? É Deus em todos. No dia de Pentecostes. Então há um só Deus e Pai de todos, a qual é sobre todos, por todos e em todos. Ó a Trindade de Deus. Mas é 3 formas diferentes de ele agir. Ele agiu como Pai, né? Ele é o Pai da eternidade. Ele agiu como Filho, que era um menino que se nos deu, e o seu nome será Conselheiro, Pai da eternidade, o Príncipe da paz. E ele é santo.
É o Espírito Santo. Então esse Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes. Quando desceu no dia de Pentecostes, acendeu a primeira lâmpada. Éfeso, com Paulo, aquele fogo. Por isso que Paulo pregou o mesmo evangelho que Pedro pegou. Só que antes de ele batizar em nome do Senhor Jesus Cristo, ele não foi até Pedro e perguntou: ô Pedro, me ensina a sua religião aí, como é que eu tenho que fazer? Aí Pedro falava para ele: eu batizo em nome do Senhor Jesus Cristo, foi a ordem que ele deu. Não, ele nunca fez isso. Ele caiu do cavalo, aí Deus começou a tratar com ele. Quando ele se encontrou com Pedro, ele batizava em nome do Senhor Jesus Cristo também. Por quê? Porque aquele Senhor Jesus Cristo, que era aquela coluna de fogo, foi a mesma que apareceu para Moisés e não foi dado o nome dele. Então quando encontrou com Paulo, Paulo perguntou: mas Senhor, quem és tu a quem persegue? Ele falou: eu sou Jesus a quem tu persegue. Então ele sabia que aquela coluna de fogo lá, do Antigo Testamento, era Jesus. Por isso que ele usou o nome. Então essa era de Éfeso foi acesa com Paulo. Então todas as demais eras seguiriam essa mesma luz. Entendeu? Embora fraquinha, sempre Deus teve uma testemunha. Nunca ficou sem. Eles eram levados para serem mortos, mas eles não negavam o nome. E a morte não significa que eles tinham perdido. A morte era simplesmente uma semente que estava caindo na terra e ia gerar frutos. Então quanto mais cristão morria, mais crescia o cristianismo. Então eles viram que isso não funcionava. Então chegou uma hora que eles tiveram que fazer o quê? Dar liberdade de religião, porque não estava funcionando. O diabo pensa que ele está ganhando. Você acha que se o diabo soubesse que ele matando Jesus na cruz, ali seria a derrota fulminante dele? Você acha que ele teria levado Jesus na cruz? Não teria. Mas ali foi a derrota de Satanás, porque foi ali onde Deus venceu a morte. Ele morreu e ressuscitou. Então o diabo pensa que está ganhando, mas não está ganhando. Ele está perdendo. Entendeu? Então Deus trabalha dessa forma. Entendeu? Então agora é isso. Plenitude dos gentios. Então nós sabemos o que é. Deus estava se identificando a todas as nações. E agora Deus abriu para nós esse leque. Né? Um leque que é chamado a plenitude dos gentios, tirada da onde? De dentro do tempo dos gentios. Tempo dos gentios é uma coisa, plenitude dos gentios é outra. Tempo dos gentios começou com Nabucodonosor e vai terminar com a destruição da grande mãe babilônica. Aí é onde os reinos do mundo, do homem, acabam. Aí vai começar o reino de Deus. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Isso daí vai ser estabelecido o milênio, né? E depois do milênio a eternidade. Né? Mas antes disso nós temos um processo a passar. E é isso que o irmão Brana veio nos ensinar. Tá certo? Então nós vamos fazer o seguinte. Agora, como eu já dei todo o respaldo, né? Tudo o que significa os gentios. Agora nós vamos entrar na primeira era da igreja, que é chamada a era de Éfeso. E eu vou deixar esse para o próximo vídeo, para não ficar muito grande, e fazer como se isso aí fosse o sal. Jesus não falou que nós somos o sal da terra? Então isso aí fica como o sal. O sal ele provoca o quê? Sede. Você está com sede de saber? Então você vai acompanhar o próximo vídeo, que é a era de Éfeso. Tá? E isso não se trata de marketing, tá? Eu não estou fazendo isso aí para prender vocês para a próxima, não perca o próximo capítulo, nada disso. Nem tampouco é para ganhar visualizações. O que eu estou tentando mostrar aqui é que essa palavra atinja os corações predestinados. Não é para os que não são predestinados. Porque quem não é predestinado nunca vai ver. Você lembra que Jesus falou assim: graça te dou, Pai, porque revelaste, escondesse essas coisas dos sábios entendidos e revelaste aos pequeninos? Você sabe quantos doutores em teologia existem na face da terra? Diplomas de PhD, DDH e tantas coisas, filosofia, teologia e tanta coisa, hermeneutas, essas coisas. Sabe quantos deles? Eles não conseguem enxergar isso? Mas os humildes conseguem. Por quê? Porque isso aqui é coisa simples. Eles não querem coisa simples. É igual Jesus. Não foi profetizado pelos profetas do Antigo Testamento que ele viria, uma virgem conceberá, dará à luz a um filho, seu nome será chamado Emanuel, que significa Deus conosco, nascerá na cidade de Belém, né? Não estava escrito?
Quando ele veio, tinha tantos sábios, tantos religiosos na época, que falharam em reconhecer ele. E quem que aceitou ele? Pescadores, leprosos, doentes, prostitutas. Foi esses que aceitaram ele. Por quê? Porque a esses aí foi mostrado o reino dos céus. O outro já tinha tudo. É igual a era de Laodiceia. Hoje eles dizem: eu já sei de tudo, eu tenho tudo, não necessito de nada. Mas Jesus vem e fala assim: não sabes que é uma pobre, cega, miserável e nua. Só que ele dá um conselho: aconselho que me compre o colírio para que vejas, e vestidos para que se vistam, e não me mostra a tua nudez. Elas estão nuas espiritualmente, elas não conhecem nada sobre Deus. Vão para a igreja com a Bíblia na mão, pregam o evangelho, mas não conhecem nada. Não conhecem nada do plano salvífico de Deus. Entendeu? Agora, quando a mensagem chega para fazer a diferença, aqueles que são predestinados, eles vão reconhecer. Eles vão falar: não, isso é verdade. Isso é verdade. Agora, por que é verdade? Porque está dentro das Escrituras. Você tem que analisar com as Escrituras. Não é simplesmente aceitar o que estão te dizendo. É analisar com as Escrituras. Então, a partir do próximo vídeo agora, nós vamos entrar na era de Éfeso, e vocês vão ver se enquadra com as Escrituras ou não. Quem pregou foi William Marion Branham, profeta que Deus enviou para esse tempo. Tá? Então vocês vão ver. Ele vai mostrar dentro das eras da igreja o plano que Satanás teve para poder se infiltrar dentro da igreja. Por isso que Paulo fala: nós resistimos a eles e não cedemos um minuto sequer. Eles tiveram que sair de dentro de nós. Por quê? Porque ele não era dos nossos, por isso que eles saíram. Entendeu? Então você tem que resistir. A Bíblia fala: resistir ao inimigo e ele fugirá de vós. Você não pode ter o bicho da maçã dentro da maçã. Você tem que tirar aquele bicho, senão ele vai contaminar toda a fruta. Ele tem que ser tirado. Então o que nós estamos mostrando aqui é esse bichinho que entrou lá dentro, só que ele entrou de uma maneira assim bem sorrasteira, sabe? Ele entrou de uma maneira para não assustar ninguém. A pessoa chegar assim de uma vez e falar: eu sou o diabo, todo mundo vai sair correndo. Não, ele primeiro vai falar assim: eu sou um anjo de luz. Todos nós somos irmãos. Vem montado num cavalo branco, sutil, com um arco na mão. Só que esse arco ele tinha, mas não tinha flecha. Ele era um fanfarrão. Você já viu um arco sem flecha servir para alguma coisa? E ele começou, ele não tinha coroa. Depois foi lhe dado uma coroa. Por que não foi lhe dado uma coroa? Porque ele era só um espírito montado num cavalo branco. Ele era o anticristo. Depois que ele subiu, ele recebeu uma coroa, ele subiu num cavalo vermelho e implantou as regras dele. Nós vamos ver isso. Eu não vou adiantar muito não, nós vamos ver isso, tá? Deus abençoe vocês e já é uma boa noite. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.